Boa noite, meus amigos, meus queridos concurseiros, estudantes do exame da ordem, aqueles que nos acompanham aqui no Minuto da Aprovação. Estou no último vídeo curtinho de hoje, que vai tratar sobre o princípio da publicidade, que é um dos princípios explícitos no artigo 37 da Constituição Federal, em relação à administração pública. Gente, é um princípio assim muito importante, porque ele traduz não apenas a transmissão, a divulgação da vontade da administração pública, ele não só exterioriza os atos que a administração pública pratica, mas ele torna possível o controle pelos órgãos de fiscalização, pelo próprio Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, não só os tribunais de contas e a sociedade, mas o Poder Judiciário também pode fazer o controle do ato administrativo nos seus critérios de no seu critério de legalidade, porque a discricionariedade ela não pode ser examinada, um mérito administrativo. Vocês lembram do ato administrativo discricionário? Pois é, aquele ato administrativo discricionário, ele tem, o agente administrativo, agente público, ele tem uma certa liberdade para atuar dentro dos limites, dos critérios de conveniência e oportunidade. Esses critérios, eles não podem ser examinados pelo Poder Judiciário. A isso se chama mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Então, se esses critérios não são examinados pelo Poder Judiciário, ele vai examinar apenas os critérios de legalidade, o critério da legalidade, que pode ser violação à lei ou aos princípios legais e constitucionais. Certo? Então, a violação a um princípio da administração pública é necessariamente a violação ao princípio da legalidade. E a violação da legalidade, isso pode ser examinado pelo Poder Judiciário. E continuando sobre o princípio da publicidade, a gente tem que lembrar que além desse controle feito pela administração, além da divulgação dos atos, ele permite que possa ser exigido pelo administrado, por aqueles que fazem parte da conduta pública, a execução daquele ato. A publicização faz isso possível, essa publicidade. E é possível também que o ato passe a produzir os seus efeitos. Então, é um princípio extremamente importante. Ele pode ser examinado junto com o princípio junto com a lei de acesso à informação, o acesso à informação que deve ser garantido a todos os cidadãos. Então, por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal tem julgamentos muito importantes sobre o tema. No informativo 1000 e no 1009, o Supremo Tribunal Federal ele se manifestou sobre a publicidade dos dados epidemiológicos em relação à Covid-19. Então, foi ajuizada uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação constitucional por partidos políticos, requerendo que o Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, ele fosse obrigado a divulgar todos os dias até às 19h30 os dados do avanço da pandemia de Covid-19, porque na ocasião em que essa ação foi ajuizada, isso em junho de 2020, já havia 3 dias que o Ministério da Saúde retardava a divulgação desses dados. E em razão dessa atuação ilegal, dessa atuação que ofendia, lesionava princípios da administração pública, esses partidos políticos ingressaram com essa ADPF e ela foi julgada procedente nesse sentido de que esses dados deveriam sim ser divulgados em respeito ao princípio da publicidade e do livre acesso à informação. Da mesma maneira, há muitos anos, já há 10 anos, que o STF entende que a remuneração dos servidores públicos, para obedecer à publicidade dos atos administrativos, ao controle dos órgãos externos, ao controle do próprio Poder Judiciário e para permitir também que a população tenha acesso à informação, a remuneração dos servidores públicos ela foi autorizada pelo STF, foi considerada constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal ele permitiu que a remuneração dos servidores públicos seja divulgada em diários oficiais, no portal da transparência. O que não pode haver é a divulgação dos dados pessoais. Tá bem? Então, são 2 julgamentos muito importantes do STF, Supremo Tribunal Federal, que tratam sobre o exame do princípio da publicidade e é importante que vocês conheçam, porque essa pergunta pode cair na prova de técnico judiciário do TRT de Alagoas. Então, se você não está comigo ainda, se você quer me acompanhar, estamos há pouco mais de 40 dias da prova, executando um cronograma de 42 dias na nossa mentoria gratuita. Então, se inscreva, faça parte. É só você clicar no link que está divulgado aqui ou me procurar no canal Minuto da Aprovação. Tá bem? Um grande beijo
e até a próxima. Quai, seu app de vídeos curtos.